Salve Maria! Meu nome é Guilherme Martins e este é o canal Consecrácio. Neste vídeo nós vamos entender o que é a Mariologia, a ciência que estuda a Nossa Senhora e como ela vem progredindo ao longo da história. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sino das notificações, dê o seu like para que este vídeo possa ser recomendado para mais e mais pessoas, compartilhe também com todos os seus contatos e deixe aqui os comentários também para contribuir nesses nossos estudos. Antes de iniciarmos o tema de hoje, tenho uma pequena confissão a fazer a vocês. O propósito, o objetivo do nosso canal, o propósito a que nos dedicamos neste canal, ele representa um desafio e um desafio não pequeno. Trata-se de aprofundar a devoção marial utilizando-se de um instrumento que é a internet. Ora, este instrumento é ao mesmo tempo um possante meio de distração. Como pretender aprofundar se o nosso meio nos conduz a perder a atenção e a ficar na superfície? Entretanto, nós confiamos que se você está aqui conosco, nos assistindo neste vídeo, neste momento, é porque você se preocupa com a sua fé, da sua família, de toda a sociedade. Sem uma piedade sólida, baseada numa profunda devoção à Nossa Senhora, a nossa fé tende a esfriar. É como um carro que está em movimento apenas por inércia. Em certo momento, a resistência da gravidade, a resistência do ar, etc., essa resistência vai fazer o carro parar. Assim também a nossa fé. Sem esse alimento de uma piedade sólida, nossa fé tende a morrer. Portanto, é necessário esse esforço de aprofundamento. Isso custa, é verdade, mas esse custo tem como prêmio a manutenção da nossa fé, o crescimento da nossa fé, com o objetivo da nossa salvação. Vamos então entrar no tema de hoje, a Mariologia. E a Mariologia é um ramo da teologia, dos estudos doutrinários da nossa fé, que se dedica a estudar Nossa Senhora, especificamente. Como surgiu a Mariologia? Toda a doutrina católica surge necessariamente da verdade revelada, da revelação e da tradição. Se nós formos ver nas Sagradas Escrituras, a quantidade de informação sobre Nossa Senhora é algo muito singelo, muito pequeno. Como considerar, como ver que hoje essas verdades se expandiram, se definiram, vêm crescendo? Como é que isso se deu? No Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís Grignon, um grande devoto de Nossa Senhora, o chamado Doutor Marial, nos dá uma pista para isso. Ele nos diz, se desde o início, na cristandade nascente, a Nossa Senhora se manifestasse aos primeiros cristãos, aqueles que iam se convertendo, desde o paganismo ou desde o judaísmo, se Nossa Senhora se manifestasse a eles em todo o seu esplendor, era arriscado que aquelas pessoas, sobretudo as que vinham do paganismo, que estavam acostumadas a crerem, a crença em divindades, várias divindades, veriam, mais um deus ou mais uma deusa para eu adorar. E esse não era o objetivo do apostolado. Portanto, como nos diz São Luís, o Espírito Santo ocultou Nossa Senhora no seu esplendor completo das pessoas. Ele até cita o testemunho de São Dionísio Areopagita, que foi discípulo de São Paulo. Ele conheceu a Nossa Senhora, já era catecúmeno, já tinha sido iniciado na fé, e ele deixa essa declaração. Se eu não tivesse já os fundamentos da fé cristã, da fé verdadeira, vendo a Nossa Senhora, vendo a Mãe de Cristo, a Mãe de Deus, eu corri o risco de considerá-la uma deusa. Então, no início da cristandade, era necessário que as verdades sobre Nossa Senhora, que a Nossa Senhora fosse se manifestando aos poucos, paralelamente à manifestação do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. E uma coisa curiosa, à medida que as verdades sobre Nosso Senhor iam sendo explicitadas, o povo fiel começava a se perguntar, veja, se Jesus Cristo é assim, quem será a mãe dele? E então aquilo começava a despertar nas almas um interesse. Com o interesse, a vontade de conhecer, de aprofundar, e isso despertava necessariamente o amor. Então temos que imaginar os grandes doutores da Igreja, melhor dizendo, os padres da Igreja, aqueles que iniciaram a explicitação da doutrina católica, eles se dedicando a cogitar quem será Nossa Senhora, quem será a Mãe de Cristo, quais são os privilégios de que ela está ornada, se Jesus Cristo é Deus,
Quem será a mãe de Deus? Que privilégio é esse? Quais as virtudes que ela tinha? E almas amorosas iam se deparando com essa doutrina e iam vivendo essa doutrina. Se dedicavam a viver aqueles ensinamentos que aqueles padres da igreja, que a tradição lhes apresentava sobre Nossa Senhora. Isso ia fazendo avançar o entendimento das próprias verdades sobre Nossa Senhora, dos dogmas marianos. Então, com isso, a revelação, aquele coisa singela, coisa curta que havia nas Sagradas Escrituras, aquilo ia tomando corpo, explicitando todo o seu significado. Nós vemos aí uma coisa muito curiosa no progresso do dogma das verdades sobre Nossa Senhora. Há uma assistência do Espírito Santo sobre o povo fiel, sobre essas almas amorosas, para que elas pudessem ir mantendo, ir fazendo progredir o entendimento desse dogma. Há uma promessa do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos, creio que após a ascensão, Nosso Senhor reunido com os apóstolos, prevendo já eles que eles receberiam o Divino Espírito Santo, disse-lhes o seguinte, está em São João capítulo 16. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas ainda não podeis compreendê-las. Nosso Senhor fazia ver aos apóstolos, aos discípulos presentes, que havia ainda coisas a lhes ensinar, coisas que eles ainda aprenderiam. Entretanto, eles ainda não poderiam compreender, ainda não estavam em condições de aprender aquelas verdades. E ele continua, Nosso Senhor continua. Quando vier o Espírito da verdade, que eu vos enviarei, ele vos guiará para a verdade completa. Muito curioso, então, Nosso Senhor então prometendo que ele enviando o Espírito Santo assistindo à sua igreja por todos os séculos, o Espírito Santo iria complementando, iria continuando aquele ensino. E como é que isso se dá? Como é que essa assistência se manifestou concretamente na história? Não estava dito, o Espírito Santo agora se manifesta novamente em línguas de fogo e as pessoas todas têm a certeza que ele estaria ali iluminando as pessoas. E essa assistência do Divino Espírito Santo sobre a igreja se manifesta de uma forma curiosa. É o que a igreja chama de o sentimento universal da igreja. Como o povo fiel, ao longo do tempo, continuamente, sem interrupção, vem defendendo, vem proclamando, vem afirmando tal ou tal verdade. A Mariologia, como todos os demais estudos doutrinários da doutrina católica, se baseia num tripé de autoridade. O primeiro deles é a autoridade do magistério ordinário. O que é o magistério ordinário? É aquele que os pastores, os bispos, os pastores da Santa Igreja, ao longo do tempo foram afirmando, reafirmando consistentemente, permanentemente, sem rompimento aquela doutrina. Esse é o ensino magisterial ordinário. Depois vem o magistério extraordinário solene. É quando o Papa, ou o concílio em união com o Papa, proclama uma verdade chamada ex cátedra, com a vontade de proclamar, empenhando aí a sua autoridade, com todas as características pedidas afirmadas no dogma da infalibilidade papal. O Papa empenha ali a sua autoridade, a sua infalibilidade para definir certa doutrina. E um terceiro ponto que é exatamente isso que dissemos, a atitude geral da igreja discente, a igreja que aprende, não a que ensina, a atitude geral da igreja discente em relação a alguma afirmação. Por exemplo, a maternidade divina foi progredindo assim. Assim também a Imaculada Conceição só veio a ser definida no século XIX. Isso quer dizer que antes do século XIX eram outras as verdades sobre esse ponto? Evidentemente não. A verdade sempre foi crida ao longo dos séculos, porém uma definição solene só veio no século XIX. Os fiéis, a piedade dos fiéis se manifestava assim, as procissões. Houve países que se consagraram a Nossa Senhora, especificamente a sua Imaculada Conceição, mesmo antes de uma definição solene. Portanto, esse último dos critérios, a atitude da igreja discente em relação ao dogma, parece ser um critério extremamente precioso em Mariologia. Um dos autores que eu venho estudando, ele diz o seguinte: é como se todos os dogmas relativos a Maria, a Nossa Senhora, tivessem sido confiados à guarda e à explicação do coração amoroso do bom e leal povo cristão. Portanto, o povo fiel, cultivando aquele amor à Nossa Senhora, cria firmemente naquelas verdades e ele mantinha, pela sua fidelidade àquela doutrina, ele mantinha aquela verdade, mantinha isenta de erro. Isso se deu
de modo bastante marcante com relação ao heresiarca Nestório. Era um bispo que, na época, nos primeiros séculos da Igreja, século V, passou a defender, em resumo, que Nosso Senhor Jesus Cristo não havia nele a natureza divina e que, portanto, Nossa Senhora seria mãe do homem Cristo, mas não mãe de Deus. Então começou uma discussão um tanto especulativa entre os teólogos, que sim, que não, duas pessoas ou duas naturezas, uma pessoa, duas naturezas, etc. E o povinho, uma atitude de desconfiança, de reserva em relação àquilo. Ora, como é? Nossa Senhora, nós a veneramos como mãe de Deus. Como pode ser esse bispo venha dizer que Nossa Senhora não é mãe de Deus? Isso não é possível. E essa reação do povo fiel, a essa tentativa de definir uma heresia como sendo verdade, teve um papel importantíssimo na resolução do problema. A história narra que a aclamação do povo quando da definição da maternidade divina foi uma coisa fenomenal. Isso faz até lembrar uma frase de Nosso Senhor, que está em São Lucas: eu vos louvo, ó Pai, por terdes escondido estas coisas aos grandes e a terdes revelado aos pequenos e aos humildes. Aí se vê exatamente os grandes, certos dos grandes, dos doutores naquela época, como Nestório e os seus seguidores, se jactavam, se gabavam de conhecer a verdade, desprezavam a verdadeira doutrina, e o povinho fiel, permanecendo fiel àquela verdade, com a assistência do Espírito Santo, conforme a promessa de Nosso Senhor, a partir da atitude do povinho, houve mais firmeza na hora de se definir aquela verdade. Aí está a assistência do Divino Espírito Santo nesse sentimento universal da Igreja. Não se trata meramente de algo, de um princípio democrático, que a verdade está do povo. Não se trata nada disso, mas se trata exatamente dessa assistência do Divino Espírito Santo sobre o povo fiel para a manutenção da boa doutrina. Aliás, curiosamente também em nossos dias, ou no último século, nos últimos 100 anos, um pouco mais, isso também tem se notado no que diz respeito à mediação universal de todas as graças. É uma verdade que já vem sendo afirmada continuamente pelo magistério ordinário, dos pastores ao longo dos séculos. No início do século XX foi tomando um maior volume, maior manifestação de certos estudiosos, grupos de teólogos que se reuniam, escreviam a Roma pedindo a definição desse dogma. Alguns dizem que o dogma da Assunção, que Pio XII definiu, teria sido uma quase definição, a vontade que teria movido a definição desse dogma, na verdade era para a definição da mediação universal. Durante o Concílio Vaticano II, em mais de uma ocasião, houve coleta de assinaturas houve um movimento forte entre os padres conciliares para a definição desse dogma. Uma compreensão errada de ecumenismo, uma alção acabou passando por cima, abafando essa manifestação que certamente vinha lá do povo fiel que cultuava a Nossa Senhora, que fazia as suas profissões, invocando ela como medianeira de todas as graças. E os pastores, os reais pastores, os pastores fiéis, vendo aquela manifestação, claro, sentiam um maior desejo de pedir ao Sumo Pontífice que fizesse a definição para que as coisas ficassem claras, para que aquilo figurasse como um dogma e fosse, ao mesmo tempo, com essa definição, um louvor de maior grau a Nossa Senhora. Ainda em nossos dias, por mais que tenha havido essa resistência do progressismo em definir mais uma verdade sobre Nossa Senhora para não afetar os protestantes, para possibilitar um ecumenismo, ainda em nossos dias, como eu ia dizendo, há movimentos aqui e ali, movimentos no sentido de movimentos de alma, que continuam a pedir essa definição. Tive contato, anos atrás, com um rapaz lá das Filipinas. Nos tornamos amigos, etc. Ele passou aqui por minha cidade, passamos um tempo juntos, ele fez trabalhos conosco também. E ele nos contava como lá há um santuário, de Nossa Senhora medianeira de todas as graças, e há um grande movimento popular no sentido da definição dessa verdade. Esse mesmo ecumenismo, uma alção, continua abafando esses movimentos. Mas o Espírito Santo saberá, por assim dizer, se nós pudéssemos usar uma expressão dessa, tirar
tirar a sua desforra no tempo certo. E Nossa Senhora não deixará, ele não deixará a sua esposa sem essa glória, num futuro próximo, se Deus quiser. Nesse estudo de Mariologia que nos propomos, alguns autores fornecem uma divisão que nós chamaríamos de meramente didática, não é uma divisão absoluta, entre as grandezas de Maria, as grandezas de Nossa Senhora, que é o que a Mariologia, sobre o que a Mariologia se debruça, o que ela estuda. Essas grandezas nós podemos dividir entre funções e privilégios. Não que os privilégios não possam ser funções ou que as funções não sejam privilégios. Não é isso, é meramente uma divisão didática para fins de estudo. Funções seriam, primeiro de tudo, a maternidade divina, pois a maternidade espiritual de Nossa Senhora, a mediação universal, essa de que acabamos de falar, o papel de Nossa Senhora no apostolado, a realeza universal de Nossa Senhora, tudo isso são funções dela. Depois, privilégios, a sua Imaculada Conceição, a sua virgindade, a plenitude de graça, etc, etc. Nós vamos ao longo do tempo, então, nos próximos vídeos, nos vídeos ao longo do funcionamento deste canal, pretendemos estudar num grau de profundidade que seja possível, né, e que não se torne também cansativo, não que seja um curso completo de Mariologia para alguém se formar nisso, absolutamente. O intuito é, como dissemos, um aprofundamento do conhecimento de Nossa Senhora para uma piedade, em função de uma piedade mais sólida. Porque, como dizemos e gostamos de frisar, a manutenção da nossa fé, sobretudo em nossos dias, depende desse escudo da piedade. E uma piedade sólida só pode vir do conhecimento profundo. Então vamos ficando por aqui neste vídeo, que já está um tanto longo, não sem antes convidá-lo novamente a inscrever-se em nosso canal, se ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações, compartilhar com seus parentes e amigos, deixar os seus comentários, as suas dúvidas, as suas considerações. Isso ajudará também no desenvolvimento dos nossos estudos. Também é muito importante deixar o seu like para que o YouTube possa indicar esse vídeo a mais pessoas. E nos vemos então no próximo vídeo. Salve Maria!